Daqui a pouco vão falar, já aplicou a prova, já terminou a prova, já corrigiu. Boa tarde. Tudo bom? Já estamos gravando, então vamos começar que hoje, se tudo der certo, a gente termina antipsicóticos e antiepiléticos. Se não der certo, aparece mais um dia com a Sara no calendário antes do dia 13. Só que não, vocês estão doidos para se ver livre de mim, que eu sei. Tô brincando. Mas vamos lá. Então, a gente parou exatamente nesse slide, onde eu combinei com vocês que os antipsicóticos todos obrigatoriamente antagonizam os receptores de dopamina do tipo 2 pós-sinápticos e, por isso, eles reduzem principalmente os sintomas positivos das psicoses, correto? Aqui está falando da MAO e do receptor de serotonina, porque tentaram outros alvos terapêuticos, como inibidores da MAO e inibidores serotoninérgicos. Por quê? Porque eu falei de várias drogas com vocês, mas eu não falei do LSD, que é um dos alucinógenos mais conhecidos da história da humanidade. Até os Beatles fizeram músicas para LSD. Então, é um alucinógeno muito famoso e ele não age em nenhuma dessas vias, ele age em via serotoninérgica. Então, durante um tempo, eles pensaram que talvez o ideal seria agir em vias serotoninérgicas. Só que agir exclusivamente em via serotoninérgica não foi interessante. Então, quando eles foram estudando, né, para ver quais novos fármacos eles poderiam fazer, eles tentaram melhorar os que tinham D2, ou seja, ter uma afinidade ainda maior para D2 do que para D1. Só que eles fizeram uma nova geração que é afim de D2 e de serotoninérgico. Que aí vai ser a segunda geração dos antipsicóticos, os antipsicóticos atípicos. Então, eu tenho duas gerações de antipsicóticos. A primeira, ela antagoniza principalmente D2, mas ela tem certo efeito em D1, o que é ruim, porque lembra, D1 tem um efeito oposto a D2. Então, se eu antagonizo um pouco D1, eu posso também ter um pouco de problema. Só que ainda assim ele é bem eficaz, porque a afinidade é maior do que D1. Quando eles criaram a segunda geração, eles criaram moléculas que se ligam muito mais ainda a D2, praticamente não liga a D1. Então a gente fala que a segunda geração é altamente seletiva para D2, e essa daqui era só seletiva. E também tem ação serotoninérgica, porque eles falaram, quem sabe assim eu tenho um efeito maior, já que o LSD age nas vias de serotonina, que também causa alucinação. É o alucinógeno mais famoso da história da humanidade. Então, eles criaram essa segunda geração que antagoniza D2 e antagoniza os receptores serotoninérgicos, principalmente do tipo 2A. Beleza? Só que serotonina tem a ver só com humor e alucinação? Não. Todo mundo sabe que serotonina também tem a ver com parte metabólica, distúrbios alimentares. Vocês aprenderam isso lá em percepção. Serotonina também tem a ver com a saciedade e com a alteração do metabolismo do indivíduo. Então, essa segunda geração, como ela ganha uma afinidade também por vias serotoninérgicas, ela vai causar muito distúrbio metabólico, o que acaba sendo um grande problema para esses pacientes. Beleza? Tá. Então, vamos agora falar dos efeitos adversos em geral. Se eu quero agir em D2, eu quero agir em D2 em qual célula? A piramidal, lembra? Lá naquela sinapse da piramidal com a outra célula.
Se eu tenho um efeito ruim fora daquela célula, daquela conexão de célula, eu chamo de extrapiramidal. Então, o efeito mais clássico adverso são os efeitos extrapiramidais, que são efeitos principalmente motores. Então, vocês devem ter aprendido já desde lá de percepção que a dopamina está muito relacionada a eventos motores e que distúrbios dopaminérgicos estão associados a alterações motoras. Então, agindo, antagonizando os efeitos de D2 em locais extrapiramidais, eu causo discinesia, que são problemas motores, que a princípio são leves e reversíveis, mas psicose é uma doença, né? Os transtornos do espectro esquizofrênico são crônicos. Se essa pessoa continua utilizando, pode virar um quadro até irreversível. Então, esse é um dos limitantes para o uso dos típicos, principalmente. Por que os típicos causam mais esse efeito extrapiramidal do que os atípicos? Os típicos, eles se ligam nos receptores D2, não ativam esses receptores D2, só que ele fica ligado nesse receptor D2 por mais tempo. E esse tempo de ligação dos antipsicóticos típicos nos receptores D2 faz com que eu tenha efeitos musculares, efeitos motores duradouros. E dessa forma, eu desencadeio fortes efeitos extrapiramidais. Esse E é de extra, o P é de piramidal. Beleza? Então, os antipsicóticos da primeira geração, qual é o principal efeito adverso que eles vão causar? Efeitos motores extrapiramidais, devido a esse tempo maior de ligação que eles ficam no D2. Sara, então como os atípicos agem? Os atípicos vão se ligar em D2 e nos serotoninérgicos. Se eles se ligam em D2, eles também poderiam causar efeito extrapiramidal, não poderiam? Poderiam. Só que o tempo de ligação dele é muito mais curto. Ele liga, antagoniza, né? Não deixa que a dopamina se ligue nesse receptor, mas ele solta rapidamente. Então, dessa forma, eu consigo ter efeitos motores mais leves. Então, eu não tenho esse quadro de transtornos motores fortes com os antipsicóticos atípicos. Então, essa é a primeira diferença. A segunda, né? A primeira é que os de primeira geração antagonizam D1 e D2, com uma seletividade maior para D2. Os de segunda geração não têm afinidade por D1, tem só por D2, mas também tem afinidade por receptor serotoninérgico. Os típicos causam efeitos motores extrapiramidais, os atípicos não. Sara, então o atípico é uma tchutchuquinha linda e maravilhosa, eu só quero usar atípico. Ele é muito mais seletivo, não causa efeito extrapiramidal, ele é perfeito. Não. Aqui ainda está falando de outro, mas tem que lembrar que os efeitos extrapiramidais são um dos efeitos adversos para o típico. O atípico, ele vai ter efeitos metabólicos e predispõe esses pacientes a diabetes, hiperglicemia, que vocês sabem que é o problema da humanidade. Então, imagina de forma crônica você tornando essa pessoa com um risco maior de distúrbios metabólicos. Isso pode, inclusive, levar à morte, porque distúrbios metabólicos, quando descompensados, essa pessoa pode ter, né, problemas cardiovasculares que levam à morte, por exemplo, ou diabetes mellitus. Então, apesar de parecer que os atípicos são perfeitos, como eles causam esses efeitos metabólicos, eles precisam ser muito controlados. Lembra que precisa até de um termo de consentimento que você vai utilizar eles? É exatamente por isso, porque o risco deles é grande. Não tem um risco motor tão alto, mas tem esse risco metabólico bem alto. Chuchuzinho?
A clozapina, se vocês lembrarem lá naquele guia, eu falei, primeiro tenta o típico, não deu certo, tenta outro típico, não deu certo, tenta a clozapina, lembra? Então, a clozapina é um dos atípicos mais utilizados. Ela é muito seletiva para o receptor D4, que é um subtipo do D2. Então, ela não age em todos os D2, ela é muito mais seletiva para o D4. E ela tem efeitos adversos específicos só dela. Alguns, inclusive, cardiovasculares, e por isso que ela tem que ser muito bem controlada. E, obviamente, eu poderia sair de uma aula de sistema nervoso central e não falar isso? Claro que não, plasticidade sináptica também vai estar envolvida. Então, eu tenho efeitos rápidos por antagonizar D2, mas antagonizando D2 por longos períodos, eu também dessensibilizo alguns receptores, faço vias de sinalização para mudar a produção de neurotransmissores. Então, primeiro, eu aumento essa atividade dopaminérgica desse indivíduo, que ele vai tentar compensar esse antagonismo que está acontecendo, e depois, aos poucos, inclusive, ele vai começar a produzir menos dopamina nessas vias. Então, eu tenho também um efeito de plasticidade sináptica. Então, eu tenho um efeito no começo, posso ter uma recaída do paciente, mas logo depois eu tenho um efeito muito melhor, porque eu também vou reduzir essa produção de dopamina exacerbada no meu paciente. Chuchuzinho? Aqui tem uma lista que é do Goodman, então quando vocês quiserem ver com mais calma, ela está lá no Goodman, com vários dos principais da primeira geração, que são os típicos, e os da segunda geração, que são os atípicos, falando o quanto que eles se ligam nos receptores D2, serotoninérgicos, muscarínicos, e sim, alguns vão ter inclusive atividade muscarínica. Esses que tiverem atividade muscarínica, muitas vezes causam menos efeitos extrapiramidais, porque o problema do efeito extrapiramidal é que, no final das contas, ele modula as vias muscarínicas. Então, se ele tem um efeito antimuscarínico, ajuda. Então, até mais para frente, vou falar um slide, eu posso utilizar antimuscarínicos junto com esses fármacos, ou, vocês devem ter visto muito, antihistamínicos, porque os antihistamínicos também têm afinidade por receptores muscarínicos, para poder controlar isso. Mas eu tenho um slide mais na frente que torna isso mais claro. Também tem alguns que têm afinidade adrenérgica, histamínica, então são fármacos, são moléculas relativamente promíscuas. Contra a farmacocinética, depende da forma que você administra para o paciente. Como vocês devem imaginar, não é tão fácil medicar um paciente que acredita em teoria da conspiração e que está todo mundo tentando agir contra ele. Então, ele pode achar, por exemplo, que inclusive um familiar está tentando matar ele, que aquilo não é um medicamento, é algo para matar ele. Então, reduzir o número de tomadas é muito importante. Então, eu tenho muitas formas intramusculares que formam depósitos, por exemplo, porque aí eu contenho esse paciente, deixo ele uma semana, faço a aplicação e deixo ele uma semana tendo aquele medicamento no organismo. Isso é um ganho, assim, para você garantir a adesão do paciente quando comparado a um comprimido que ele vai ingerir todos os dias. A cinética, ela não tem grandes complicações a princípio, Então, eu tenho alguns que vão ter níveis plasmáticos que são bem rápidos para emergência, outros que vão ficar muito tempo no organismo, e diversas CIPs podem inativar esses fármacos. Então, eu tenho ele via oral, a meia-vida varia de 15 a 30 horas, dependendo de qual você escolhe e qual a forma farmacêutica que você utiliza. Muitos têm metabolismo hepático. Então, novamente, um paciente hepatopata, ele pode ter problemas. E lembrando, algum deles também causa distúrbio metabólico. Qual é um dos órgãos que geralmente acumula muita gordura? O fígado. Então, com o uso crônico, eu também posso ter alterações nesse metabolismo,
à medida que esse meu paciente vai tendo esse distúrbio metabólico. Então, é importante você controlar isso no seu paciente. E como muitos dos fármacos para o sistema nervoso central, é tentativa e erro. Existe uma dose inicial para você tentar, mas ela varia muito de pessoa para pessoa, porque a concentração plasmática, ela flutua muito entre os indivíduos. Como eu falei com vocês, tem uma dificuldade para o paciente aderir ao tratamento, porque o quadro dele leva ele a teorias de conspiração, e aí ele pode não aderir adequadamente ao tratamento. Quanto a efeito adverso? Um fármaco promíscuo como aquele vai ter efeito adverso em outros alvos também. Então, eu vou ter efeito de sedação, porque a maior parte deles tem efeito anti-H1. Posso ter hipotensão por efeitos adrenérgicos, hipersensibilidade, leucopenia, agranulocitose. Posso deixar de inibir a secreção de prolactina, que vocês aprenderam lá em nascimento, que para secretar a prolactina eu preciso das vias dopaminérgicas. Eu estou mexendo nessas vias dopaminérgicas, eu posso aumentar essa secreção de prolactina no indivíduo. Posso ter efeitos anticolinérgicos, porque alguns vão ter efeitos muscarínicos também. E existe um quadro raro, que é a síndrome maligna antipsicótica, que esse paciente, ao administrar esse antipsicótico, corporal, febre, confusão mental e morte por insuficiência renal ou cardiovascular. Não dá para determinar que pacientes vão ter isso, né? É um quadro bem raro e que tem poucos antídotos para isso. Geralmente eu só tento controlar esse quadro do paciente. Tá, então, do que a gente falou até agora, o mais importante é essa sedação dos efeitos adversos. E qual é o outro efeito adverso que vai ser muito importante para antipsicótico? Os motores. Então, os de primeira geração vão causar distonia aguda, que é essa alteração motora, e que é ainda reversível. E depois de anos de uso, eles podem ter discinesia tardia, que é incapacitante e irreversível. Isso que é o preocupante. Então, eu tenho que sempre acompanhar esse meu paciente para evitar que ele chegue num quadro de discinesia, porque aí é algo, né, muito mais grave. Enquanto ele ainda está com uma distonia, né, eu consigo reverter o quadro desse paciente. Atípico vai ter isso? Não. Não. Lembra, o atípico ele tem uma duração de ligação curta e por isso ele não tem esse efeito. Aqui para reforçar como que acontece esses efeitos extrapiramidais. Então, agora, nas regiões onde eu tenho o controle motor, eu tenho neurônios dopaminérgicos que liberam dopamina para agir nos receptores D2 do neurônio pós-sináptico, nessas áreas de controle motor. Esse neurônio que foi ativado aqui é um neurônio colinérgico, porque para ter a ação muscular eu preciso de vias colinérgicas. Então, quando eu tenho a liberação de dopamina, ela se liga no D2, ela inibe, porque lembra? O D2, quando ativado, ele inibe o neurônio. Então, eu tenho uma pequena sinalização ou não tenho sinalização desse neurônio colinérgico. Então, eu libero pouco ou nada de acetilcolina. Então, eu tenho um movimento normal, controlado. Isso numa pessoa que não usa antipsicótico. Numa pessoa que usa antipsicótico, quem vai estar ligado aqui ao receptor D2? O antipsicótico. Ele se liga nele, não aciona o receptor D2 e então, a partir de agora, eu deixo de ter a inibição do receptor D2. Então, eu tenho um aumento da sinalização dos potenciais de ação desse neurônio colinérgico, libero muita acetilcolina e eu tenho efeitos motores descontrolados. Eu tenho uma descompensação motora. Então, é assim que ocorrem os efeitos extrapiramidais.
Chuchuzinho? Foi, Amanda? Tá. Você fez uma cara a princípio, não sei, não me convenceu. Professora, esse efeito colateral aí, motor, pode chegar a ser um mal de Parkinson? A pessoa pode adquirir com o tempo? Perfeito. Perguntaram se esse efeito motor ele chegaria a ser um mal de Parkinson. Ele não é como o mal de Parkinson, porque o mal de Parkinson ele tem características da rigidez, né? Aqui começa como uma distonia em que eu vou ter os tremores, que aí lembra um parkinsonismo, mas quando ele evolui para a discinesia, são aqueles movimentos bruscos. Então não é bem um mal de Parkinson. O mal de Parkinson ele tem um quadro diferente desse. No início essa distonia lembra, mas depois ela não parece mais. O que vai parecer essa discinesia tardia, ela vai parecer com o tratamento por longos períodos com levodopa, que é o tratamento do Parkinson. Então, o tratamento do Parkinson, quando a gente tiver aula, eu vou mostrar até uns vídeos para vocês. Quando o paciente usa levodopa por muitos anos, ele também adquire discinesia tardia. Então, talvez seja por isso que você está confundindo. Às vezes, a pessoa que você está pegando como exemplo era uma pessoa com Parkinson que já tinha discinesia tardia pelo uso ao longo dos anos de levodopa. Entendi. Beleza? Nada? Caso a pessoa não consiga conviver com esses efeitos, o que é bem comum, afinal de contas, são efeitos, né, difíceis de você, né, tolerar ao longo do seu dia a dia. Você pode, primeiro, tentar ajustar a dose. Quanto menor a dose que você utiliza, menor vão ser esses efeitos extrapiramidais. E eu posso usar o biperideno, que é um antimuscarínico. Vocês concordam comigo que o problema final motor é porque eu liberei muita acetilcolina? Claro que eu liberei muita acetilcolina devido ao meu efeito em D2. Mas, no final das contas, o meu problema foi muita acetilcolina. Então, se eu uso um anticolinérgico, eu consigo controlar isso. Alguns também usam propanolol, que é um agente que tem uma função, auxilia um pouco na parte motora. Não deu certo ajustar a dose, usar o biperideno, eu troco de antipsicótico. Aqui é a cara do biperideno, ele é um anticolinérgico de ação central. E ele só é útil naquela fase aguda. Depois que meu paciente já está no quadro crônico, eu não tenho mais muito o que fazer com ele, né? Tem, obviamente, alguns efeitos adversos, né? Efeitos centrais anticolinérgicos causam um quadro de confusão mental, uma redução da cognição e outros problemas, né? Mas dependendo é necessário para que ele, né, não tenha tantas alterações motores. Chuchu? Tá. Então, típicos efeitos extrapiramidais que são motores, que eu posso controlar com biperideno, ajuste de dose. E os atípicos, que são segunda geração, ganho de peso, já que ele é um antisserotoninérgico, então essa parte de saciedade vai para o ralo, essa pessoa geralmente não se sacia facilmente. E também ela vai ter distúrbios metabólicos, né? Principalmente de glicose, de lipídios, né? E por isso que, apesar dele não ter efeitos extrapiramidais, ele deve ser controlado sim, e ele não é tão interessante. Ele é menos eficaz do que o de primeira geração e ainda causa prejudicial para o paciente. E a clozapina, lembra que eu falei que ela tinha alguns efeitos só dela? Ela pode causar assim, problemas leves, como miocardite e convulsões, nada que a pessoa não possa conviver, né? Só que não, ao longo da vida. Os pacientes também não conseguem entre nós. Pessoal?
Se vocês estão entre nós, mexa essa cadeira. Alguém mexeu a cadeira, maravilhoso. Uma travadinha antes, um pouquinho. Não sei se foi só pra mim, mas agora voltou. Não, eu acho que travou mesmo. Vocês chegaram foi a geral. ouvir da clozapina? Foi geral, né? Vocês chegaram a ouvir da clozapina? Pouco. Tá, então vou voltar da clozapina. Foi antes ou foi só na clozapina? Só na clozapina, professora. Mas Tá, a gente ouviu você falando da convulsão e da miocardite. Tá, então foi só isso que eu falei mesmo da clozapina. Que ela tem efeitos adversos específicos, entre eles convulsão e miocardite. Por isso que ela não é tão bem tolerada. Então, apesar dela ser uma das primeiras opções após os típicos, ela não é tão bem tolerada assim. Obviamente, se eu tenho um paciente com distúrbios metabólicos, o que eu preciso monitorar? Medidas antropométricas para saber, né, o quanto que eu estou tendo impacto nesse indivíduo, principalmente circunferência abdominal, que vocês já aprenderam que é muito importante para medir risco nesse paciente. Avaliar os efeitos extrapiramidais, então tem testes para você avaliar o quanto que ele está com esses problemas extrapiramidais ou não. Aferir a pressão arterial desse paciente, dosar colesterol, triglicérides, glicemia. E também, né, pode até dosar a prolactina, já que eu também altero a prolactina. Então, é muito importante, lembra, lá no SUS, como é componente especializado, esses atípicos, o SUS ele obriga para o paciente conseguir uma nova quantidade desse medicamento, passar por todos esses testes. Aqui tem só uma tabelinha resumindo, né, todos, quando que você usa, quando não, é do Goodman, depois vocês podem ver. Aí, só resumindo o que eu falei dos sintomas positivos, negativos, falei da base neural, que é principalmente essa alteração no NMDA, que vai aumentar a dopamina, causando essas alterações, alucinações e delírios pelo D2. O objetivo vai ser reduzir esses surtos esquizofrênicos, vou ter primeira e segunda geração, todos agem nesse D2, que é inibitório, antagonizando eles. O primeira geração, ele consegue antagonizar D1 e D2. Segunda, só D2 e serotoninérgico. Primeira geração tem efeito extrapiramidal, porque ele tem um tempo de ligação longo nesse receptor. Atípico não tem. A clozapina, ela só se liga em D4 e também tem efeito de plasticidade sináptica com esses fármacos. Vou ter sedação com o uso deles, por efeito antihistamínico. O efeito muscular, eu posso controlar pelas vias muscarínicas, usando um antimuscarínico, já que no final eu tenho isso devido a essa ação, produção excessiva de acetilcolina. Então, eu posso usar, por exemplo, biperideno. Os atípicos, vou ter distúrbio metabólico e por isso é importante monitorar esse meu paciente. Beleza? Só para falar que eu falei, mas nem vou abrir o aplicativo, porque senão não vai dar tempo. Um homem, 59 anos de idade, com esquizofrenia e obesidade, apresenta-se para o monitoramento de rotina e ele está atualmente sob o tratamento com risperidona, que é a segunda geração, pois desenvolveu discinesia tardia com haloperidol. O que precisa rastrear nesse paciente? Se ele está usando segunda geração. Distúrbios metabólicos. Distúrbios metabólicos, perfeito. Então, eu tenho que sempre avaliar, até porque ele já é obeso. Então, eu tenho que avaliar toda aquela parte de distúrbios metabólicos. Só isso. Aí, aqui os livros. Hengendale, capítulo 47. Goodman-Gilman, capítulo 16. Stoll, capítulo 4 e 5. Beleza? E vamos... Primeiro é 47? 47. E aí, agora vamos para antipiléticos.
Eu amei muito que alguém de fato balançou uma cadeira em casa. Antiepiléticos. Não é difícil, mas tem muito mecanismo de ação. Então, esse é o problema dessa aula. Só isso. Então, o que que vocês precisam saber de antiepiléticos? Comparar quais são os fármacos antiepiléticos. Cada um vai ter um mecanismo de ação um pouquinho diferente do outro e correlacionar eles com sua farmacodinâmica, efeito adverso e contraindicação. Beleza? Primeiro, o quanto que ela tem de impacto no mundo. Mais de 50 milhões de pessoas vivem com epilepsia no mundo. Isso é um dado de 2018, então está até já desatualizado. Dessas pessoas, elas têm um risco 3 a 6 vezes maior de morte prematura, e a gente vai debater por que ela pode ter uma morte prematura. E são pessoas geralmente estigmatizadas e discriminadas, tanto na família, quanto na educação e no trabalho, e nos meios sociais. Então, 10% da população vai convulsionar pelo menos uma vez na vida. Porque convulsão não é obrigatoriamente epilepsia. Convulsão vai ser um episódio do que uma pessoa que tem epilepsia tem várias vezes ao longo da vida. Então, convulsionar, qualquer pessoa normal pode convulsionar, acionado por um medicamento, por uma condição, por uma lesão, qualquer coisa que seja. O risco de morte por uma convulsão pode ser um efeito direto. A pessoa teve a convulsão, ela estava nadando, morreu afogada. Teve a convulsão dirigindo, bateu o carro, pode morrer. Estava subindo uma escada, caiu, morreu. Estava mexendo com fogo, morreu queimado. Então, o fato dela convulsionar fazendo outra atividade já é um risco. E mesmo se ela não estiver fazendo nada, e ela com uma pneumonia, porque ela aspirou alguma coisa e causou uma pneumonia, ela pode cometer suicídio, porque ela fica ansiosa com isso, ela não quer passar por isso, ela não quer passar por esse constrangimento, ela se sente discriminada, então ela pode tentar suicídio. E também eu posso ter efeitos adversos desse medicamento, que são alguns graves, e por isso a pessoa ter uma letalidade. Então, é uma doença complicada. E, novamente, muitos vão utilizar ao longo da vida não porque têm epilepsia, mas porque tiveram um quadro de convulsão que tem que ser controlado. Então, convulsão é uma alteração comportamental transitória em que a pessoa perde a consciência, fica mais rígido e sofre de espasmos. Qualquer um aqui pode, em algum momento da vida, passar por algo como assim. Geralmente, esse quadro se deve a uma atividade neural excessiva e desincronizada. Para a gente fazer tudo o que a gente faz, o nosso cérebro ele limita regiões que vão ser acionadas. Então, para eu levantar a mão assim, meu cérebro sinalizou ali, 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 mas ele não sinalizou tudo. O problema da convulsão é que é algo disseminado, não é algo controlado. E eu posso ter alguns hemisférios acometidos, então só uma região, ou eu posso ter algo generalizado. Obviamente, quanto maior a região acometida, pior vai ser o quadro do paciente. Correto? Geralmente, qualquer convulsão está associada a dano cerebral. Claro, esse dano pode ser reversível ou irreversível. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela teve uma queda, teve um dano pequeno, e à medida que foi passando o tempo, foi se tratando, não chegou a morrer nenhum neurônio, mas teve aquele pequeno dano, conseguiu reaver todas as funções. Então, pode ser um pequeno dano ou um dano maior também. Então, qualquer dano cerebral pode sim alterar essa função e causar convulsões. Então, por exemplo, o paciente teve um acidente vascular encefálico, um traumatismo cerebral, infecções, ele tem autoimunidade, ele tem um tumor,
ele tem genes que predispõem, alguns genes que facilitam morte de neurônio, e para isso eu tenho mais de 500 genes que podem estar associados, essa pessoa pode ter um quadro de convulsão. Sara, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Em questão de queda, uma simples queda, caiu, bateu a cabeça, entraria? Sim, quedas, caiu, bateu a cabeça, pode causar uma convulsão, sim. É claro que nós temos mecanismos de proteção no nosso organismo, né? A gente tem o líquido cefalorraquidiano, que evita, né, bater, mas dependendo da queda, eu posso ter uma convulsão, sim, mesmo uma queda simples. Beleza? É mais raro, mas pode. Ok. E como estamos em farmacologia, eu não poderia deixar de falar que alguns medicamentos, o uso deles pode causar. Então, alguns analgésicos, como o tramadol, por exemplo, alguns antibióticos, cefalosporinas, alguns antidepressivos, que a gente viu vários, como a amitriptilina, lembra que ela é um tricíclico e por isso que ela pode causar convulsões? Tá tudo interligado. Alguns antipsicóticos que a gente acabou de ver, como o haloperidol, pode causar convulsões também. Broncodilatadores, então, inclusive fármacos. Então, se um paciente chega convulsionando, também é muito importante saber que medicamentos que ele está utilizando, porque pode ser engatilhado, inclusive, por um medicamento. Já o quadro de epilepsia é algo mais complicado do que uma única convulsão. Aí é uma doença neurológica caracterizada por uma predisposição duradoura a convulsões. Então, essa pessoa tem uma tendência a ter convulsão por nada, sem nenhuma sinalização, sem nenhum dano. Isso porque ela pode ter tido um dano prévio ou ela tem uma predisposição genética. E os sintomas dessa epilepsia vai depender de qual parte do cérebro foi afetada. Se foi o córtex motor, ela vai convulsionar. Se foi o hipotálamo, ela vai ter uma descarga autonômica. Se foi na formação reticular, ela vai perder a consciência. Pode falar. Do quê? Do Dantré, quê? Dano prévio. Nossa, foi outra palavra na minha mente. Dano prévio é, por exemplo, a pessoa teve um acidente vascular cerebral, mesmo há um bom tempo. Às vezes ela não convulsionou naquele momento, mas ao longo dos anos, do tempo que passou, que ela foi, né, reajustando, vamos dizer, as conexões cerebrais dela, ela pode depois ter uma epilepsia, quadro de epilepsia. É claro, não é algo certo, não é todo mundo que vai ter um acidente vascular cerebral vai ter uma epilepsia depois, mas pode aumentar esse risco. Beleza? Isso também pode ser um acidente de carro, qualquer dano físico mesmo. Não é voltar ao que já tinha dado. Toda vez que eu tenho uma lesão, dependendo dessa lesão, se morreu algum neurônio, eu não deixo de ter a conexão entre outros neurônios. Então, o que acontece? Alguns neurônios vão tentar suprir aquilo, aumentar outras conexões, e nisso ele deixa de se conectar com outras regiões, e nisso você muda toda a rede neural. Então, antes você fazia uma sinalização, ela ia retinha, agora eu sinalizo outras áreas ao mesmo tempo. Beleza? Tudo por culpa de quem? Da plasticidade sináptica. É óbvio. Segundo bimestre, quase vocês não vão me ouvir falar isso ou não vão me ouvir falar. Então, muda bastante. Inclusive, eu posso ter algum quadro de epilepsia em que a pessoa está consciente enquanto está tendo esse quadro. Né? Se mexeu na formação reticular, ela perde a consciência, mas eu posso ter um quadro de convulsão em que a pessoa está consciente, o que deve ser bem desesperador, pensando assim, como seria. Temos várias CIDs, né? Então, dependendo do tipo, se ela é idiopática, se ela é sintomática, se ela é simples, complexa, generalizada, se ela é de pequeno mal, de grande mal. Eu não vou entrar em todos esses, porque, né, é muito específico, é muito clínico. Eu só vou entrar mais para frente em um específico, que é o de pequeno mal.
Porque o de pequeno mal, ele tem um tratamento específico. Então, lembrando, eu posso acometer parte de um hemisfério ou os dois hemisférios, que vai ser essa generalizada. E eu tenho o estado do mal epilético, que geralmente é generalizado e é um quadro emergencial, em que eu tenho que levar esse paciente para a urgência e atender ele o quanto antes, porque ele pode ter muitos, né, problemas devido a esse quadro de convulsão dele. Esses geralmente são os de grande mal. Existe um quadro específico que ele é generalizado, ou seja, ele acomete os dois hemisférios, só que ele não parece ser tão preocupante. E ele acontece com criança, que é o mais sempre desesperador, né? Quando acontece algum quadro assim com criança. Ele chama de crise de ausência ou pequeno mal. A crise de ausência ou pequeno mal, você está vendo a criança ou conversando com a criança e do nada ela para. E ela fica 1, 2 minutos parada, ela não responde você, ela não faz nada, ela fica parada. E aí ela volta e ela não sabe o que aconteceu. Então, geralmente, a criança fica sem expressão, para de fazer o que ela está fazendo, e é esse o quadro de epilepsia dela. Isso se repete com uma frequência. Então, ele parece um pequeno mal, porque a criança não está no chão convulsionando, então não assusta a princípio, mas é um quadro de epilepsia. E você precisa medicar, tratar, né, dependendo do quão comum é nessa criança, para evitar esses quadros nela. Eles tentaram ver qual é o mecanismo que está relacionado a essa crise de pequeno mal, e ele está especificamente relacionado a canais de cálcio. Então, para tratar esse tipo de epilepsia, eu preciso obrigatoriamente agir em canais de cálcio. Se eu não vou agir em canais de cálcio, eu não consigo tratar a crise de pequeno mal. Beleza? O diagnóstico, ele pode ser pelo histórico médico, falando de lesão ou da genética. A pessoa falou que teve um traumatismo, alguma coisa, que na família tem um monte de gente que tem. Então, o médico já pode pressupor, né, essa frequência. E, inclusive, eu posso fazer um eletroencefalograma e perceber entre um normal e um convulsionado. Então, eu consigo ver isso. Só que é complicado, porque eu não consigo prever quando que vai ser essa crise. E, às vezes, se passou de 48 horas que essa pessoa teve crise, ela não vai ter crise por muito tempo. Então, se eu vou fazer um monte de eletro e não dá em nada. Então, esse eletro, 48 horas, após a crise que a pessoa teve. Repete essa frase final, professora. Deu uma agarrada aqui para a gente. Repito. O eletro, muitas vezes, Você quer falar alguma coisa? Deixa eu só repetir que eles não ouviram em casa. O eletro, muitas vezes, ele pode não dar em nada. Eu consigo diferenciar um eletro normal e um eletro de uma pessoa que está convulsionando. Só que, muitas vezes, se eu faço esse eletro após 48 horas da crise, essa pessoa não tem outra crise, e aí ela vai ter um eletro normal. Significa que ela não tem epilepsia? Não, significa que eu não peguei um período de crise. Então, fazer um eletro só é útil se for pouco depois da crise que ela teve. Porque, às vezes, eu posso fazer na pessoa e só dar eletro normal porque ela não teve outra crise. Beleza? Beleza. Pode falar. Se essa crise de ausência tem em adulto, então está mais descrito para criança. Eu não lembro na literatura de ter visto em adulto. Então, na literatura, eles focam muito mais em criança, mas eu não sei se é porque a prevalência é muito maior em criança ou se a prevalência é exclusiva em criança. Pode. Ela fica por muito tempo. É claro que criança é uma coisa que a gente tem medo, mas ao mesmo tempo que é maravilhosa, né? Então, muitas vezes ela consegue por si só, né, modular durante o desenvolvimento dela e parar de ter.
Mas a maior parte dos casos precisa de tratamento, senão pode se agravar. Mas, de fato, eu não sei se é exclusivo de criança ou se é mais comum em criança. Beleza? Criança é uma caixinha de surpresa em todos os sentidos, até no sentido da biologia mesmo. Como que surge uma epilepsia no indivíduo? Ou seja, como é que é a gênese dessa epilepsia? Geralmente eu vou ter um evento iniciador, ou seja, essa pessoa vai ter uma alteração genética, ou então ela vai sofrer algum acidente, ou ela vai ter um AVC, ela vai ter alguma coisa na vida dela, seja genético ou ambiental, que matou uns neurônios aí. E a partir desse momento, o organismo tentou readaptar a conexão entre os neurônios, fez essa readaptação de um jeito que agora eu ativo um monte de neurônio ao mesmo tempo. Então, basicamente, é isso. Então, essa pessoa, depois desse evento iniciador patogênico, ela consegue excitar e propagar naturalmente qualquer potencial de ação, o que, obviamente, é muito perigoso. Então, o que falta nessa pessoa para conseguir ter a ativação certeira? Mecanismos inibitórios. O que falta são interneurônios GABAérgicos nesse indivíduo. E isso vai se repetir mesmo sem estímulo, porque essa pessoa está com uma plasticidade sináptica alterada para via patogênica. Sara, O mais... Pode falar. repete esse slide de novo. Repito. Então, como é que vai ter o início da epilepsia, a gênese da epilepsia? Eu vou ter algum evento iniciador, seja um AVC, seja uma lesão, um tombo, uma queda, um acidente de carro, uma cirurgia, uma neurocirurgia, ou a presença de alguma alteração genética em que morre, eu tenho alguma alteração de algum neurônio. Os outros neurônios, eles vão fazer uma plasticidade sináptica para tentar compensar a morte de um ou mais neurônios. E ao tentar compensar essa morte de um ou mais neurônios, eles fazem conexões erradas e a partir de agora, qualquer excitação naquela região se espalha de uma forma muito fácil, porque eu vou ter pouca inibição. Eu aumentei as conexões, mas eu não aumentei as inibições. E dessa forma eu não consigo ter uma excitação certeira, por assim dizer. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Aqui nesse slide, ele demonstra bem por que é um problema de inibição. O que vai acontecer? Eu tenho essas fibras musgosas que elas geralmente são excitatórias. E controlando essa fibra musgosa, eu tenho sempre um interneurônio GABAérgico. Esse interneurônio GABAérgico, ele é sensível. Então, se eu tenho alguma lesão, se eu tive alguma isquemia, quem vai ser o primeiro a morrer? Ele. E se ele morre, eu deixo de ter aquela inibição que eu falei que eu precisava. E para compensar que eu não tenho inibitório, a plasticidade sináptica faz tudo o que eu não preciso. Ela aumenta as conexões do excitatório com os outros neurônios. Ou seja, eu só pioro a situação. Morrem os inibitórios e eu aumento as conexões do excitatório como uma compensação errada. É assim que surge a epilepsia. Então, a partir de agora, quando eu excito esses neurônios musgosos, eles vão se conectar com um monte, ativar um monte, e eu não tenho o suficiente interneurônio GABAérgico porque um monte deles morreu. Porque eles são mais sensíveis. Chuchuzinho? Pensando nisso, como é que eu trato? Aumentando a via do GABA. Quem aumenta a via do GABA?
Vocês sabem, primeira aula de fármaco de vocês. Aquelas que riam de nervoso? Benzodiazepínico. Lembra que benzodiazepínico é anticonvulsivante? Lembra que barbitura é anticonvulsivante? Qual é uma das opções para emergência? Barbitúrico e benzodiazepínico. Mas eu tenho outros agentes também. Então, como que eu vou tratar a epilepsia? A maior parte das vezes é tratamento farmacológico. Eu posso até fazer alguns tratamentos cirúrgicos? Posso. A chance de cura por um cirúrgico é maior, mas são poucos casos que são elegíveis para cirurgia. Porque a maior parte dos casos, se eu vou tentar a cirurgia, eu posso causar danos para esse indivíduo. Então, poucas pessoas vão passar por cirurgia. A maior parte vai ser tratada com medicamento. Chuchuzinho? Aqui tem uma lista também do Goodman, né? Das crises, né? Quais são os efeitos que ela causa e quais são os anticonvulsivantes para cada uma delas. E, é claro, dependendo da crise, eu uso um ou outro anticonvulsivante. O mais específico vai ser para crise de ausência. Que para crise de ausência eu preciso agir aonde? Cálcio, nos canais de cálcio. Então, eu só vou ter etoximida e ácido valproico. Mas a gente chega lá. Os outros, a maior parte vai ser mais ou menos os mesmos, variando um ou outro pela eficiência, pela capacidade da pessoa pagar também, porque a gente vai ter medicamento de R$10, medicamento de R$100, de R$20, de R$300. Então, vai do bolso do freguês também. Chuchuzinho? Então, agora é a parte um pouquinho mais complicada, porque é muito mecanismo de ação, mas não são mecanismos de ação difíceis. É só muita coisa que eu sei que desgasta vocês. Ah, e para lembrar, esse uso desses medicamentos é contínuo. Ninguém fica curado, é uma doença crônica. Né? Então, isso é um pouco preocupante se você pensa que essa pessoa vai ter esses efeitos adversos ao longo da vida dela. Então, eu vou ter muitos efeitos adversos. As pessoas também não só porque eu queria que fosse 100%, sei que é um número grande. Pensar para mim que 30% consegue ter uma vida normal, isso ainda é muito ruim. Então, só 30% não tem uma vida normal, e isso porque ou tem muito efeito adverso ou não consegue responder aos medicamentos atuais. Chuchuzinho? E eu vou ter anticonvulsivante para uso para crise, né? E prevenção de convulsão. E também eles são muito utilizados para dor neuropática. Eles e os antidepressivos tricíclicos. Mas isso a gente vê lá no 6º período, quando vocês vão ter a Sara ressurgindo das cinzas. Chuchu? Então, quais são os mecanismos de ação que são interessantes para reduzir potencial de ação? GABA, sempre é interessante. Quem faz potencial de ação? Qual canal? Sódio. Ó, isso tá na tela, né, Sara? Canal de sódio. Então, se eu inibo função de canal de sódio, eu também inibo a propagação de potencial de ação. Então, eu controlo a epilepsia. E eu posso inibir a função de cálcio, porque cálcio é quem libera neurotransmissor. Então, eu paro a liberação de outros neurotransmissores para não propagar. E também para agir na crise de pequeno mal. Chuchuzinho? Esses são todos que a gente vai falar. Por isso que eu falei, são muitos. Alguns vocês já sabem o mecanismo de ação, outros não. Aquela ali já ficou pálida, já quase convulsionou aqui na frente. Também são C1, então ele tem o seu uso controlado, esses medicamentos, receita branca. Muitos deles são componente básico, mas eu também tenho vários que são componente especializado no SUS. Então, também precisa de termo de consentimento e de fazer alguns exames para a pessoa continuar utilizando.
Vamos para o vovô dos vovôs dos antiepiléticos. Fenitoína, que é o idantal. Ela é muito utilizada para praticamente todos os tipos, menos a crise de pequeno mal. Então, se for uma crise parcial ou generalizada, ela funciona muito bem, obrigada. A gente já pode pensar qual é o principal alvo, canal de sódio. É lá que ela vai agir. A fenitoína, ela se liga em canais de sódio, dependente de voltagem, e estabiliza ele na sua forma inativada. E ela tem uma afinidade maior para canais de sódio que estão abertos, que são justo aqueles onde eu estou iniciando o potencial de ação. Então, quanto mais eu inicio o potencial de ação em um neurônio, mais ele abre aqueles canais de sódio, mais a fenitoína liga e inativa ele. Assim, eu consigo inibir potenciais de ação de epilepsia, né, que vão causar essa crise epilética, mas manter potencial de ação para as outras funções vitais desse indivíduo que não vão estar tão excitados. Beleza? Pode falar. Repito. Então, onde a fenitoína vai agir? Em canal de sódio dependente de voltagem, que é aquele canal em que eu uso para ter o potencial de ação. Então, ele abre, entra sódio, eu despolarizo a membrana. Quanto mais eu despolarizo, que é o que acontece quando eu tenho uma crise epilética, ou seja, quanto mais eu uso aquele neurônio, aquele canal de sódio, mais fácil a fenitoína se liga nesse canal e permanece, faz com que ele permaneça no seu estado inativado, que é o fechado. Assim, aqueles neurônios que estão mais excitados vão ser os que têm o canal mais aberto e geralmente vão ser os que estão associados à crise de epilepsia. E aí eu consigo reduzir as crises nesse indivíduo. Chuchuzinho, e manter os sinais vitais, as outras coisas que ele precisa ter. Só que a farmacodinâmica da fenitoína é perfeita, tranquilinha, linda, zero defeitos, mas a cinética dele é loucona, porque ele tem um efeito parecido com o dos barbitúricos. Vocês lembram que os barbitúricos causavam a tolerância enzimática? Aqui eu também tenho. Tolerância ou indução enzimática significa a mesma coisa. Significa que quanto mais eu uso aquele medicamento, mais eu produzo enzimas que degradam ele. E nisso eu vario muito a cinética dele. Eu tenho uns gráficos depois para mostrar. Se eu dou já altas doses para a pessoa, ela começa a ter tolerância muito rápida, eu tenho que aumentar muito essa dose para essa pessoa, porque ela vai produzindo mais enzimas para degradar. Então, o ideal é começar com pequenas doses e aumentar gradualmente, ou usar aqueles de liberação prolongada, para evitar essa tolerância enzimática. E ser mais previsível, né, essa concentração plasmática dele. E a fenitoína também gosta de uma albumina, de proteína plasmática. Então, esses dois, a indução enzimática e a alta ligação à proteína plasmática, é a receita perfeita para interação medicamentosa. Pode falar. Isso, indução enzimática e tolerância enzimática é a mesma coisa. Então, é muito comum interação medicamentosa com o uso de fenitoína. E é o que mais o SUS vai prescrever, fenitoína e carbamazepina. Então, vocês vão encontrar muito, né, interações medicamentosas e prescrições com esses fármacos, porque são os mais baratos. Às vezes a caixa é R$10, R$5, é muito, muito barato mesmo. E fora que alguns metabólitos da fenitoína, no organismo, ela sofre metabolismo e produz esse arenoóxido, que é uma substância muito reativa, que liga muito em substâncias, inclusive proteínas nossas, nos nossos DNAs.
Então, ela causa toxicidade, carcinogênese. Então, eu tenho muito efeito adverso com o uso desses fármacos devido aos seus metabólitos com potencial mutagênico e carcinogênico, né? E não só nesse, né? A gente consegue ver a carbamazepina, que também é um antiepilético, o fenobarbital, que é um barbitúrico, mas também é usado como um antiepilético, e a fenitoína. Todos eles causam esses efeitos, e a gente vai ver até em alguns deles, eu tenho... Oi? Oi? Não era comigo? Então, tá bom. Em alguns casos, a gente vai ver até um efeito adverso em alguns desses antiepiléticos, que é a hiperplasia gengival, que é causada, entre elas, esses efeitos, né, de você ter essa ligação a proteínas, a DNA, e aí causa a hiperplasia, a hiperproliferação de algumas células. Aqui é um exemplo só para vocês verem o quanto essa indução enzimática pode ser problemática. Aqui é o mesmo indivíduo usando diferentes doses de fenitoína. À medida em que eu vou aumentando essas doses, eu não aumento a concentração sanguínea. Então, eu esperaria que eu vou aumentando as doses, eu vou aumentando a concentração sanguínea. Quando eu tenho, por exemplo, aqui 600, que é a maior concentração, eu não vou ter a maior dose no sangue. Isso porque eu causei essa indução enzimática. E se eu aplico a mesma dose para diferentes indivíduos, que é cada uma dessas curvas, eu tenho metabolismos diferentes, porque cada indivíduo vai ter CYPs diferentes, com funções diferentes, e dessa forma eu tenho respostas diferentes nesses indivíduos. Beleza? Então, por isso que a gente fala que é uma cinética imprevisível. Quantos efeitos adversos? Vertigem, ataxia, cefaleia, nistagmo, confusão. Afinal de contas, eu estou mexendo, né, com potencial de ação. Então, tudo dentro do esperado por alterar potencial de ação nesse indivíduo. Eu tenho essa hiperplasia da gengiva, efeitos de sensibilidade e fetal, aqueles metabólitos ativos que reagem com o DNA das células e causam essa hiperplasia, essas alterações. Pode falar. Eu não sei se falhou só para mim, mas eu não escutei não o que você falou. Você escutou a partir de onde? Logo que você mudou a figura, quando você começou a falar, aí parou aqui. Nesse dos efeitos adversos? Isso mesmo. Ah, não, beleza, eu repito, não tem problema não. É que deu uma falhada, então vou repetir esse slide aqui. Então, eu falei que os efeitos adversos, alguns são muito bem esperados para um fármaco que age em potencial de ação. Então, vou ter vertigem, ataxia, cefaleia, nistagmo, confusão, porque eu estou mexendo com potencial de ação. Outros efeitos, como, por exemplo, a hiperplasia de gengiva, efeitos androgênicos e má formação fetal, e a hipersensibilidade também, vão estar associados àquele metabólito altamente reativo que é formado, que vai reagir com o nosso DNA, com as nossas proteínas, lipídios, causando essa hiperplasia, essa hiperproliferação e até algumas alterações nesse indivíduo. Belezura? Professora, pode falar. Como que eu consigo avaliar, então, fazer o acompanhamento para ver se esse fármaco está sendo eficiente ou não? Tendo em vista essa correlação que ele pode ter enzimática, proteica, e aí a gente não tem uma grande dosagem, mas não tem uma grande eficácia do medicamento. Plasmática. Como é que a gente faz esse controle aí? Fazer a dosagem de concentração plasmática, como você mesmo disse, não adianta para esse fármaco. Então, para medir se ele está eficiente, vai ser dados clínicos. Observar o quanto esse paciente está tendo crise ou não. Então, essa é a forma de avaliar o paciente. E se eu for avaliar ele pela concentração plasmática, primeiro que é caro,
eu tenho que fazer nessas dosagens sanguíneas todos os dias, várias vezes, não é tão interessante. Então, eu vou avaliar muito mais pela clínica dele, não pela concentração plasmática em si. Beleza? Beleza. Cenas um pouco fortes, essa é a hiperplasia de gengiva. Então, ela fica bem grande, bem proeminente mesmo, e, obviamente, isso causa também problemas sociais para esse indivíduo. Então, obviamente, não é o fármaco maravilhoso, é bem comum quadros como esse, e se você for pensar que é uma criança, né? Então, se ela tem epilepsia desde jovem, usando grandes quantidades, bullying na escola pode acontecer, então é algo bem complicado. Belezura? Mas não é raro, é bem comum isso. Carbamazepina. Também para quase todos os tipos de crise, inclusive para distúrbio maníaco depressivo, que é a mesma coisa que transtorno bipolar, ela pode ser utilizada. Adivinha qual é o mecanismo de ação dela? Exatamente o mesmo da fenitoína. Então, a vantagem dessa aula é que alguns eu vou falar exatamente igual. Então, ela age em canais de sódio. Quanto mais aberto, mais ela age. E ela deixa ele no estado inativado. E ela também tem o problema de indução enzimática. Então, ela é muito parecida com a fenitoína, porque, de fato, quando ela foi desenvolvida, eles foram desenvolvendo vários com moléculas de ação. Então, ela tem também esse problema de indução enzimática. E ela também promove, né, quando metabolizada, a formação desse metabólito altamente reativo, causando, né, carcinogenicidade, mutações e etc. Beleza? É tudo igual. Essa é a vantagem. É tudo igual. Carbamazepina e fenitoína só são moléculas diferentes, mas o mecanismo dela é muito parecido. E os efeitos adversos também são bem parecidos. A diferença é que a carbamazepina causa retenção retenção líquida, perdão, e hiponatremia. O resto é tudo mais ou menos parecido, mas nada especial. Beleza? Agora, vamos para um mecanismo um pouco diferente. Valproato ou ácido valproico, que é o decapene, Depakene. Eu sempre tenho dificuldade de falar os nomes comercial de alguns aí. É esse, que aí a gente não está falando mais de um fármaco de 5, 10 reais, está falando da casa, então ele é bem mais caro. E que esse funciona para crise de ausência. Então, você já sabe um dos mecanismos de ação dele antes de eu virar o slide, que é ele age em canais de cálcio. Oh, yes! Ele também pode ser utilizado para transtorno bipolar. E esse é aquele que passa o rodo em todos os tipos de mecanismos de ação possíveis para reduzir potencial de ação, porque ele tem muitos mecanismos de ação. Então, primeiro eu vou colocar aqui o coração. Ele age em canal de sódio? Age. Então, da mesma forma que a fenitoína e que a carbamazepina, ele também age em canal de sódio. Ele facilita vias GABAérgicas. Como que ele facilita vias GABAérgicas? Quando eu produzo GABA, eu libero o GABA, ele age no seu neurotransmissor e causa hiperpolarização da membrana, correto? Só que eu tenho uma enzima que chama a GABA transaminase, que é uma enzima que degrada a GABA. Se eu inibo a enzima que degrada a GABA, eu tenho mais GABA. Então, o ácido valproico, além de agir em canais de sódio, ele inibe a GABA transaminase. E dessa forma, ele aumenta vias GABAérgicas por reduzir a degradação de GABA. Beleza? E por último, obviamente, já que ele é utilizado na crise de ausência, ele também age em canal tipo T.
dependente de voltagem. Então, como ele tem mecanismo de ação, ele é útil em quase todo tipo de crise epilética, versátil, comparado com os outros, pelo menos. Oi? Caro. O problema é dinheiro. Comparado, os outros são muito, muito baratinhos. A farmacocinética não tem tantas Professora. peculiaridades. Pode falar. Repete só esse canal de cálcio aí para mim. Parece que deu uma pequena travada, aí eu não sei se eu peguei tudo. Não tem problema não. O valproato, o ácido valproico, ele também inibe canais de cálcio e por isso ele funciona para crise de ausência. Por inibir canais de cálcio, ele funciona não só na crise de ausência, mas também nas demais, né? Porque eu preciso desse cálcio para liberar neurotransmissor. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. A farmacocinética dele não tem muitas peculiaridades. Para falar que não tem nada, ele tem uma peculiaridade só. Geralmente, ele é metabolizado mais pelas mitocôndrias. E aí, o seu metabólito é o anticonvulsivante. Então, ele não é ativo, ele é transformado num metabólito que é anticonvulsivante. Se você usa ele junto com inibidores da CYP, que existem alguns fármacos que são inibidores de CYP, você para de ter a via mitocondrial e você tem mais vias de CYP. E dessa forma, inibidores não, ativadores, como, por exemplo, a fenitoína e a carbamazepina. Você aumenta essas outras vias que produzem metabólitos tóxicos. Então, não é aconselhável associar ácido valproico e valproato com indutores enzimáticos, como barbitúricos, fenitoína e carbamazepina. Chuchuzinho? Não, professor. Pode repetir esse. Repito. O ácido valproico, geralmente, ele é metabolizado por mitocôndrias. E aí ele produz um metabólito que é funcional. Só que se eu uso muitos indutores da CYP, como, por exemplo, carbamazepina, fenitoína, barbitúricos, eu aumento muito as vias das CYPs. E aí esse ácido valproico não vai ser tão metabolizado mais por mitocôndria, ele vai ser muito mais metabolizado pelas CYPs. E ele produz metabólitos tóxicos. Então, por isso, não é aconselhável interagir, né, associar ácido valproico, carbamazepina com o ácido valproico. Beleza? Obrigada. Nada. Efeitos adversos são bem pouquinhos. Ele altera um pouco o cabelo, tanto a espessura quanto o formato do cabelo da pessoa. Pode causar lesão hepática, principalmente se associado com indutores enzimáticos. Pode causar anorexia, vômitos, náusea, e ele pode ser teratogênico, então não é aconselhável para grávidas. Beleza? Mas se você comparar com os outros, já caiu o número de efeitos adversos, são efeitos adversos mais tolerados. Esse fármaco aqui, o etuximida, que é o Zarotin, ele só é utilizado em crise de ausência. Ele não funciona sozinho, pelo menos, para as outras crises. Se em outra crise eu for utilizar ele, tem que ser associado a outro antiepilético. Então, qual é o mecanismo de ação dele? Canais de cálcio. Tadã! Ele só faz isso, ele só inibe canal de cálcio, dependente de voltagem. Isso é muito interessante para a crise de ausência, que eu consigo reverter o quadro do paciente, que é causado principalmente por canais de cálcio, mas nos outros eu não consigo ter um efeito terapêutico proeminente. Então, por isso que se eu for usar para outros tipos de crise, eu preciso associar a outros medicamentos. Ele é utilizado por via oral e seus efeitos adversos são, assim, até que bem tolerados. Em alguns casos, também é desaconselhável associar ele, porque ele pode exacerbar outras crises. Ele pode causar náusea e anorexia, letargia e tontura e reação de hipersensibilidade.
Então, praticamente, só vai ser utilizado para crise de ausência. Belezura? Pode falar. O quê? Ele é caro. Ele é caro. Esses, assim, com pouco efeito adverso, já espere. Não é dos mais caros, mas ele é bem mais caro que a carbamazepina e a fenitoína. Próximo, esse é barato e vocês já conhecem. Fenobarbital, que é o Gardernal. Então, barbitúricos vocês já tiveram. Como é que ele vai agir? Ele se liga no GABA, nesse sítio aqui, e aumenta o tempo ou a frequência da abertura do canal. O tempo. Ele aumenta o tempo de abertura no canal. E por isso ele tem uma farmacodinâmica mais insegura do que os benzodiazepínicos. Ele causa redistribuição no organismo, causando ressaca, e causa tolerância enzimática, da mesma forma que a fenitoína e que a carbamazepina. Efeito adverso, sedação, sonolência, né? Mas o pior é que ele tem potencial de abuso, né? Tanto por indução enzimática quanto dinâmica. Belezura? Temos também os benzodiazepínicos, que a gente já viu também, né? A gente sabe que tem vários usos, dependendo da dose. Vai agir exatamente no mesmo GABA-A, mas aqui aumentando a frequência de abertura do canal. Ele também causa redistribuição. Ele tem metabólitos também ativos, causando ressaca. E seus efeitos adversos são ressaca, amnésia retrógrada. E o pior deles é que ele tem potencial de abuso por tolerância dinâmica. Como tanto o barbitúrico quanto o benzodiazepínico causam tolerância dinâmica, eles vão ser utilizados muito mais para crises do que para controle diário desses pacientes. Beleza? Agora a gente vai para um dos mais caros. A vigabatrina. A vigabatrina, que é o Sabril, com esse nome, ele tem esse nome porque ele era para parecer o GABA mesmo. E ele parece com GABA mesmo. Esse é o GABA, essa é a vigabatrina. Então, era para ele ser um agonista GABAérgico. Só que, na verdade, eles descobriram que ele não é um agonista GABAérgico. Como é que ele vai agir? Ele é um inibidor da GABA transaminase. Aquela mesma enzima que o ácido valproico inibe, então ele age nela também. Dessa forma, evita a degradação do GABA, aumenta as vias GABAérgicas. Beleza? Não tem muita coisa na sua cinética, seus efeitos adversos são menos complicados, ele pode causar quadro de depressão e distúrbios psicóticos, no máximo, isso é o pior que ele pode fazer. E agora a gabapentina e a pregabalina. A gabapentina e a pregabalina, com esses nomes, eles também parecem com quem? Com GABA. Então, eles tentaram fazer vários fármacos parecidos com GABA, mas esse daqui, o mecanismo de ação foi longe. Ele não vai agir em nada nas vias do GABA. Eles tentaram, mas não conseguiram. Onde que ele vai agir? Esses agentes, eles agem em canais de cálcio, dependentes de voltagem. Então, se inibe esse canal, eu não tenho liberação de neurotransmissor na vesícula. Sua farmacocinética não tem grandes alterações, né? Seus efeitos adversos é, no máximo, uma sedação e uma ataxia. Então, até que ele é bem tolerável. Ô, professora. Pode falar. Mas aí ele vai ser utilizado também para as outras? Não é só a crise de ausência que mexe Ele vai praticamente ser utilizado como terapia complementar, ou seja, associado a outros,
Para crise de ausência, ele não vai ser utilizado porque os seus efeitos adversos não são tão bem tolerados em crianças. Então, ele não vai ser utilizado em monoterapia, ele vai ser utilizado em associação com outros para o tratamento da epilepsia. Ah, tá. Obrigada. Nada, mas você está certa. Se ele não age em canal de sódio ou no GABA, só age em canal de cálcio, ele não é suficiente para ser usado sozinho para epilepsia. E por último, dos clássicos, depois eu só venho com uma curiosidade, eu tenho o topiramato, que também é terapia complementar. Ele não é utilizado atualmente sozinho para o tratamento da epilepsia. O topiramato, ele tem muitos sítios de ação. Ele age em canais de sódio, inibindo esses canais de sódio. Ele age em receptores nato e AMPA do glutamato, que são receptores excitatórios. E ele aumenta a atividade de GABA. Então, ele tinha tudo para ser um potencial para ser utilizado em monoterapia, mas pelo menos até hoje ele é utilizado só como terapia complementar. Então, ele aumenta a ação GABAérgica, que é essa daqui. Então, ele aumenta a inibição GABAérgica, reduz a ação de canais de sódio, reduzindo potenciais de ação, e reduz vias excitatórias por inibir receptores do glutamato, que são receptores associados à excitação de neurônios. Chuchuzinho? Isso. Ele aumenta a atividade inibitória e reduz dos excitatórios, o que causam potencial de ação. Farmacocinética sem grandes coisas, efeito adverso também são até que bem tolerados. Aí eu venho com uma curiosidade, que no Brasil foi liberado medicamentos à base de canabinoides, mas aqui não pode ter a produção, né? Só pode ter a comercialização. Alguns deles são muito importantes para o tratamento, principalmente da síndrome de Gaston, que é uma epilepsia rara, mas que não responde a nenhuma dessas terapias que a gente falou. Então, os canabinoides, eu tenho o THC e o CBD, que é o canabidiol, que são os mais famosos. Esse medicamento aqui, que é quase R$2.000, que foi aprovado, ou seja, não é para todo mundo, ele é na base de canabidiol, que é esse daqui. Eu falei de Gaston, é a síndrome de Dravet, perdão. Ele é utilizado para síndrome de Dravet e esclerose múltipla. Isso porque ele tinha ação numa proteína que compõe canais de sódio. E aí eles perceberam que aí ele seria interessante, principalmente para essas doenças em que eu tenho alteração nesse canal de sódio. Essa ação vai ser devido à sua interação com os receptores canabinoides, obviamente, né? E ele também melhora a neurogênese nesses indivíduos. Então, ele tem uma ação muito interessante, mas, novamente, como ele não é produzido no Brasil, ele é só comercializado, ele é importado. Então, ele era R$2.000 na última cotação do dólar que eu vi. Como eu estou na supervisão há 1 ano e eu não lembro mais quanto é a cotação do dólar, 1 ano e meio, então deve estar muito mais do que R$2.000 hoje em dia. Beleza? Aqui, só lembrando, né? Então, a gênese da epilepsia está relacionada às mortes dos neurônios GABAérgicos, dos interneurônios, que são mais sensíveis. A principal forma de tratar é com medicamento, mas como vocês viram, tem muito efeito colateral e alguns pacientes, 30%, não vão responder a nenhum deles. Quanto aos mecanismos de ação, eu vou ter, por exemplo, os que vão agir em canais de cálcio, que são esses vão ser interessantes para a crise de ausência, como a etoximida e o ácido valproico. Eu vou ter aqueles que vão potencializar as vias de GABA, como os benzodiazepínicos, barbitúricos, a vigabatrina. Eu vou ter os que vão agir em canais de sódio, como a fenitoína, carbamazepina, ácido valproico. E também lembrar que alguns agem na GABA transaminase, como o ácido valproico e a vigabatrina.
3,5 segundos para fazer a chamada. Um homem de 18 anos de idade com história clínica de epilepsia desde a infância. Apresenta-se no ambulatório via ambulância no pronto-socorro devido ao estado do mal epilético. Qual é o medicamento indicado para uma crise como o estado do mal epilético? Tem ação mais rápida. Benzodiazepínico tem. Benzodiazepínico, você falou benzodiazepínico também? Benzodiazepínico, perfeito. Benzodiazepínico e barbitúrico. São aqueles que têm ação mais rápida no organismo. Beleza? Isso, é a crise convulsiva de fato, o estado do mal epilético. Isso. Isso. No pequeno mal, ela fica com os olhos abertos, inconsciente. Então, apesar dela estar com os olhos abertos, se você for tentar ver resposta, ela não consegue responder a nada. Então, ela está inconsciente, com os olhos abertos e completamente rígida. Beleza? Quanto aos capítulos... Ah, esqueci disso aqui, mas deixa. Os capítulos 46 do Heng e 17 do Goodman. Pode falar. O quê? Classificação de CID, pelo amor de Deus, não. Aqui é farmacologia. Eu vou cobrar o quê? Medicamento. Tô doida assim, não. Sei que vocês me acham meio doidinha, mas não tô assim também, não. Tô doidinha, não doidona. Não, eu só uso da biblioteca virtual. Teve gente também que me perguntou se eu tinha... Mas esse dali que eu coloquei com a capa é o da biblioteca virtual. Ah, é. Mas é que eu não imprimo nada mais, não. Ô, Eu não Sara, gosto de ficar carregando as coisas, é pesado, sou idosa. Sara, Pode falar. você tem esse livro do Goodman em PDF? Foi o que me perguntaram agora, eu não tenho. Não tenho ele em PDF. Eu tenho um Goodman antigo, ele físico mesmo, mas eu não tenho PDF do mais novo, não. Vamos lá, chamada, e daqui a pouco o Getúlio está aqui. Sarinha? Oi, pode falar. Após a chamada, eu quero te perguntar, quero tirar uma dúvida, tá? Ah, tá, pode deixar. Tururururu, turururu, turururu. Agora já é setembro. Turma A. Alana faltou. Alex faltou. Amanda faltou. Eu só lembro dos 3 primeiros. Está carregando ainda aqui. Agora foi. Alana, Alex, Amanda. Ana Clara Gambarini ali. Ana Clara Gonçalves foi a que foi no médico, não é? Ana Gabriele. Ana Júlia, ali. Ana Luísa, ali. Beatriz, aqui. Bruna dos Santos, aqui. Carolina, ali. Danilo, estão aqui. Débora. Eduarda. Elediana, não Tô veio. no Teams, professora. Tá. Ellen Cristine, aqui. Emily Marcela, ali. Emily Simões e Emily Marcela. Eu sou ótima em fazer isso, caso vocês não lembrem. Juliane está aqui. Cleuzinha. Maria Eduarda, ali. Maria Vitória. Mirelle, ali. Raíssa, ali. Turma B de bola.
Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Nossa, eu estava fazendo a chamada e vi que não estava ninguém respondendo. Ângelo. Presente. Não foi isso, eu sem querer mutei. Arthur, Presente. Eduardo, Presente. Evandro, Presente. Fabiola. Fabiola tá Professora. online, que ela me mandou mensagem já. Né? Aí, veio o chat. Fernanda, Presente. Felipe, Presente. Franciel. Presente. Franciel, pergunta para mim. Ah, tá aí. Gabriel, Presente. Júlia, Presente. Heleninha, Presente. Henrique. Henrique? Henrique faltou? Iago. Presente. Agora, Professor, ele Iago tá aí, só José. que não respondeu, não. Pede para ele mandar uma mensagem no chat. Vou falar com ele. Iago, Iago Felipe já presente. foi, Iago José, isso. Igor, Presente. Isabela. Presente. Isabela, a primeira Aparecida, agora a Ariva Bene. Isabela Ariva Bene. Isabela Ariva Bene não veio. Isabela Ferreira. Presente. Isabela Teixeira. Presente. Isabelle Casotti. Presente. Isadora Grise. Presente. Isabela Alves. Presente. Júlia Maria. Júlia? Calma que meu microfone não abriu, tô aqui. Beleza. Késia. Presente. Lohane. Presente. Natália. Presente. Tainá. Presente. Presente. Agora a turma E, de elefante. Professora, Pode falar. Isabela Pancieri falou que me mandou mensagem aqui no WhatsApp. Ela não tá conseguindo ativar o microfone nem mandar no chat. Tá, eu vou voltar lá e coloco para ela a Pancieri, né? Isso, a Rivabene. Depois da Isabela Aparecida. Tá, eu vou voltar lá. Deixa eu só terminar o E. Emily Alves. Presente. Matheus Zanoni. Presente. Melice. Presente. Murilo. Presente. Otaci. Otaci, não veio? Presente. Otaci. Rafaela. Presente. Renata. Presente. Sofia. Presente. Suzane. Presente. Thaís. Thaís. Aí. Oi, tô aqui. Vitória. Presente. Perfeito. Agora eu vou voltar lá na Isabela Arivabene. Sarinha, por enquanto eu vou tirando a dúvida. Tudo bem? Tá, pode falando, pode falando. É mais uma pergunta prática, não sei se você vai saber responder. Na prática mesmo, clinicamente, a gente geralmente dá o Aldol, o haloperidol, para os pacientes que estão em crise de abstinência. Então, o paciente etilista ou tabagista é internado, não pode fazer no hospital, às vezes tem delírio, essas coisas. Sim. Vamos supor que o paciente chega com uma cirrose ou uma hepatite, sendo que esses remédios têm um metabolismo hepático. Como eu posso fazer? Eu substituo por outro? Risco-benefício é a mesma coisa? É melhor se eu der? Então, o que acontece? Mesmo a maior parte desses medicamentos tendo metabolismo hepático, nem todos que têm metabolismo hepático, meu paciente tendo, né, uma cirrose ou algum quadro, eu impossibilito o uso. Então, na verdade, eu preciso mais de uma cautela na hora da escolha da dose do que impossibilitar o uso desse paciente. Alguns impossibilita mesmo. Mas, no caso do Aldol, não impossibilita o uso. Eu só tenho que usar uma dose mais controlada para esse paciente. Entendi. Entendeu? Então, eu doso adequadamente, né? Então,
Eu não vou com a dose máxima já direto para esse paciente, porque ele pode ter muita dificuldade para eliminar o medicamento. No caso do meu paciente, foi um parecer psiquiátrico, porque ele estava com uma pancreatite eretilista, crônico já. Uhum. Aí eu tive essa dúvida. Mas ele pode, sim, não teria problema. Não sei, porque de fato, para controlar paciente descontrolado, não tem nada melhor do que um antipsicótico. Não tem como falar o contrário. Não então, mesmo, a situação foi tensa lá. Então, é a melhor opção. Eu só vou usar uma dose mais controlada, já que esse meu paciente não vai metabolizar tão bem, não vai conseguir eliminar tão bem. Beleza? Beleza, muito obrigada, Sara. Nada. Vou deixar minhas coisas aqui no fundo. Eu tenho que parar de gravar, que tá gravando. Eu não vou fugir, não, calma. Só colocar minhas coisas aqui no fundo. Getúlio tá ali? Não? Tá. Deixa eu ver. Pera aí que eu tenho que ver. Peraí. Eu tenho que saber do Getúlio. Deixa eu ver se o Getúlio me mandou mensagem, se ele tá por aqui. Parar a gravação.